Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. José Emílio Castelo Branco. Exerceu funções, como foi dito aqui, de dia 24 de março de 2005 a 5 de agosto de 2007. Gostava de colocar uma questão prévia. Se antes de ter exercido estas funções na Direção-Geral de Finanças, exerceu funções em alguma empresa pública. Sr. Doutor. Relativamente então ao período em que esteve à frente da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a questão que eu lhe colocava é se as empresas públicas em geral, ou alguma em particular, tinha a prática de enviar regularmente à Direção-Geral do Tesouro e Finanças informação sobre os swaps contratados, cópias dos contratos, informação relevante que permitisse à DGTF avaliar esses contratos. Alguma empresa tinha essa prática? Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, apenas a EGREP e, pontualmente, a RTP informaram ou pediram um parecer prévio à DGTF relativamente à contratação de SWAPs. As outras empresas não pediam esses pareceres prévios, nem depositavam, digamos assim, informação relevante a SWAPs já contratados na Direção-Geral de Tesouro. Portanto, penso que posso concluir isto da sua resposta. Neste período em que foi Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, foram contratados SWAPs altamente especulativos, tóxicos, e que foram cancelados recentemente com elevado prejuízo para o Estado, diversos SWAPs. A pergunta que eu lhe colocava é se neste período em que esteve à frente da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, se de alguma forma se apercebeu que gestores de empresas públicas estavam a contratar SWAPs especulativos. Obrigado, Sr. Presidente. A pergunta não era no sentido de me identificar os SWAPs especulativos contratados nessa altura. Portanto, nós temos a listagem dos SWAPs e identificados aqueles de elevado grau de complexidade e risco. A pergunta era se no exercício das suas funções como Diretor-Geral, no contacto que tinha com o setor empresarial do Estado, com as empresas públicas, se percebeu que existia a prática, por parte de alguns gestores, de especularem, ter atividades especulativas na gestão da dívida dessas empresas. Portanto, não lhe peço que me identifique, apenas se, do conhecimento que tinha das empresas, dos contactos regulares que no exercício das suas funções tinha que ter, se apercebia que havia essa prática, ou se foi uma realidade que lhe passou ao lado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não. Sr. Deputado Paulo Sá, quer continuar? Não se apercebeu que havia essa prática. Sabemos que as empresas nessa altura não tinham por hábito calcular o valor de mercado dos SWAPs contratados num determinado instante, muito menos a sua evolução temporal. Apercebeu-se, enquanto Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, que as empresas não tinham esta prática, abordou esta questão com as empresas no sentido de aconselhamento a fazerem o cálculo regular do valor de mercado dos seus contratos SWAP. Portanto, a DGTF sabia que as empresas não calculavam o valor de mercado dos seus SWAPs e considerava isso uma prática normal e, portanto, não tomou nenhuma decisão ou não sugeriu à tutela nenhuma decisão no sentido de forçar as empresas a fazer esse cálculo. Então, coloco a questão de outra maneira. A DGTF teve conhecimento, percebeu-se que as empresas públicas tinham diferentes práticas de registro das operações SWAP nos balanços dessas empresas. Vamos então aprofundar esta questão. Em 2006, o Tribunal de Contas realizou uma auditoria ao Metro do Porto, a auditoria 33 de 2006. Esse relatório refere que as perdas relativas a dois SWAPs foram, em 2003, registadas como perdas financeiras, mas que a partir de 2004 já teriam sido registadas como fornecimento e serviços externos. Ou seja, estamos perante uma prática que pode indiciar uma tentativa de ocultação de perdas financeiras devido aos contratos SWAP. A pergunta que eu lhe fazia é se a DGTF teve conhecimento desta auditoria do Tribunal de Contas. O que a auditoria do Tribunal de Contas diz é que o Metro do Porto, em particular, registava as perdas como perdas financeiras e depois passou a registar como fornecimento de serviços externos, de certa forma encobrindo essas perdas. Portanto, eu presumo da resposta que deu que a DGTF, à data, e o senhor, Diretor-Geral em particular, considerava que um contrato que responda à troca de riscos de dívida possa ser registado naturalmente como uma prestação de serviços. Mas a questão que eu gostava de insistir é a seguinte: este alerta do Tribunal de Contas não terá feito acender uma luz vermelha lá na DGTF
esta questão não fez pensar que poderia estar a acontecer algo e que a classificação contabilística e os critérios que tinham sido alterados se destinavam a simular contratos de elevada complexidade e risco, escondendo aquilo que estava a praticar nas empresas. Portanto, não houve nenhum alerta, a DGTF não sentiu em nenhum momento que poderia haver ali algum problema e não sentiu a necessidade dela própria solicitar informação adicional ou sugerir à tutela que fossem tomadas medidas relativamente a esta questão. Em 2005, também no período em que esteve à frente da DGT, o Tribunal de Contas fez outra auditoria à ACP, auditoria número 30 de 2005, e também nesta auditoria se faz referência aos contratos SOPs. E a questão que eu lhe colocava é se, no período em que esteve à frente da Direção-Geral do Tesouro, se não sentiu a necessidade de aprofundar junto do Tribunal de Contas todas estas questões no sentido de apurar a influência que a contratação de SOPs teria na sustentabilidade da dívida destas empresas. Portanto, se considerava tudo aquilo normal e, portanto, não houve esta necessidade de aprofundar a questão e de ver se aquilo influenciava ou não sustentabilidade. Porque, com certeza, concordará comigo e conhece, há SOPs que adiam no futuro, têm uma estrutura tal que adiam os riscos para o futuro. E, portanto, há proveitos inicialmente e depois os riscos, muitas vezes gigantescos, só se concretizam ou só se podem realizar passados uns anos. Portanto, nunca sentiu a DGTF a necessidade de, perante estes factos, ir tentar investigar se aqueles contratos SOPs teriam alguma influência na sustentabilidade da dívida das empresas públicas ou ficava satisfeito com a informação de que estava tudo normal e deixava seguir. Pois, mas afirma que a DGTF não poderia ter avaliado. Mas perante os sinais que iam surgindo de diversas fontes, auditorias da IGF, auditorias do Tribunal de Contas, a DGTF poderia ter tido um papel mais ativo, solicitar às empresas públicas informação, nomeadamente informação relativamente ao risco corrido, e posso lhe dizer que neste período em que esteve à frente da DGTF, foi contratado pelo Metro do Porto um SOP particularmente nocivo, que pode representar centenas de milhões de euros de prejuízo para o erário público agora, e era perfeitamente irresponsável porque o risco estava completamente desequilibrado. Ou seja, no melhor cenário a empresa teria ganhos de 34 milhões, no pior cenário perdas de 450 milhões. E já agora adiante o pior cenário concretizou-se. E é por isso que as perdas serão no valor, provavelmente, de 450 milhões de euros. E isto é ilustrado, por exemplo, tecnicamente, através de uma simulação Monte Carlo, que mostra a completa assimetria dos resultados financeiros. Se a DGTF, perante os sinais que surgiam, tivesse solicitado esta informação e tentado obter uma informação mais profunda sobre o risco que estava a ser corrido, provavelmente a situação teria sido diferente. Mas há outra questão que eu lhe queria colocar sobre o visto prévio. O Presidente do Tribunal de Contas esteve aqui e informou-nos que a contratação de SOPs, especulativos ou não, qualquer SOP é necessário um visto prévio do Tribunal de Contas. E que as empresas públicas, alegadamente, nesse período e posteriormente, não estariam a pedir este visto prévio. Não pediam, era norma. Talvez uma ou outra tivesse pedido, não temos informações concretas, mas não era norma pedirem visto prévio. E é algo que, de acordo com o Tribunal de Contas nos informou aqui, era absolutamente necessário para qualquer contrato SOP de qualquer natureza. Ora bem, a DGTF tinha conhecimento desta situação, que as empresas públicas não estavam a pedir o visto prévio ao Tribunal de Contas, estavam a avançar sem cumprir esta exigência legal. Também não houve nenhuma informação sobre isto. E, para terminar, a seguinte pergunta: considera que as empresas públicas que estavam a contratar SOPs tinham conhecimentos técnicos adequados para discutirem estes contratos em pé de igualdade com o sistema financeiro, ou havia, pelo contrário, um grande desequilíbrio contra as empresas públicas, a favor do sistema financeiro, que permitiu que fossem contratados SOPs que se traduziram em perdas até agora de mais de 1.000 milhões de euros para o Estado e, portanto, do outro lado, em ganhos de mais de 1.000 milhões de euros para a banca. Considera que as empresas tinham capacidade técnica para fazer esta discussão? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Dr. Castelo Branco. Sr. Deputado, eu permita-me só que, se pudesse concretizar melhor a sua pergunta, em termos de sinais evidentes de risco em 2006, se me pudesse concretizar quais é que são? Não falei em sinais evidentes de risco, eu disse sinais que provinham de diversas auditorias relativamente aos SOPs.